Eu quero hoje trazer uma palavra expositiva e conversar com vocês. Eu fui hoje pela tarde ajeitar a palavra e eu assim, não vou esboçar, vou fazer só mesmo alguns apontamentos do texto e a gente vai ler junto, esperando que o Espírito Santo, na expectativa que o Espírito Santo nos ajude a pensar um pouco desse texto tão precioso. Está lá em Gênesis capítulo 26. Glória a Deus, amados. Esse é um texto precioso demais, irmãos. Eu já falei dele algumas vezes, mas quando Paulo Borges esteve aqui ministrando para a gente liderança, ele falou alguma coisa desse exercício de desentulhar poços, e na hora eu lembrei desse texto e resolvi lê-lo novamente, e assim tem algumas coisas tão preciosas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A partir do primeiro versículo, aí a gente vai conversando, aplicando alguns princípios aqui. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, assim habitou Isaque em Gerar. Pai, obrigado pela oportunidade de expor a Tua palavra, que ela é poderosa, Senhor, para chegar no lugarzinho certo. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor passe por mim e libere essa palavra para o coração dos Teus filhos, como boa terra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, eu espero construir com vocês essa mensagem. É um desafio, eu não lembro de ter pregado assim, né? Lendo o texto e apenas expondo esse texto sem esboçar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir a um lugar certinho. Bom, essa história é muito interessante, irmãos. Ele começa a nos relatar, e aí vai um pano de fundo legal para a gente começar a compreender. Ele fala que o período em que Isaque está vivendo aqui é um período de crise, né? Um período que há uma fome maior do que aquela que havia tido no tempo de Abraão, seu pai. Mas Deus dá uma ordem aqui a Isaque um pouco diferente. Deus às vezes faz isso com a gente, né? Deus fala alguma coisa que foge do nosso projeto. Deus já fez isso com você? Alguma coisa que você planejou, né? Você colocou, elencou lá no final do ano, você colocou ajustadinho para você fazer naquele ano. De repente, você percebe que Deus já vinha falando algo com você e você não queria dar ouvido, mas em um belo dia você percebeu a voz de Deus. Diz aqui, irmãos, que primeiro ele tem uma atitude diferente, né? Você vê que Isaque vai a Abimeleque, ele se dirige a Abimeleque, que naquele momento era um inimigo, né? Não era alguém a se procurar, não era alguém para recorrer, sabe? Enquanto as coisas não estão boas, a gente está vivendo a vida. Mas ele aqui, ele vai recorrer a alguém que aparentemente é um inimigo. Ou seja, ele toma uma atitude, né? A primeira lição que eu entendo ser importante é que Deus está movendo nesses dias pessoas inspiradas por Ele a tomar atitudes. Por mais que sejam difíceis às vezes, a gente compreender porque é que Deus está levando a gente para esse lugarzinho. A segunda coisa, gente, é que Deus dá uma ordem para ele viver num lugar inadequado. Ele vai para um lugar, diferente das outras passagens bíblicas, Gerar, o vale de Gerar, não era um lugar adequado para ir, ok? Naquele período, estar no Egito era bom.
Na maioria das vezes nós pregamos, e o símbolo do Egito sempre é um lugar de escassez, um lugar de aprisionamento, mas nesse momento era o lugar onde a crise não havia atingido. Mas Deus dá uma ordem, olha, assim como eu fui com seu pai Abraão, eu serei com você. Gente, a Bíblia está sempre trazendo essas indicações. Eu fico me perguntando, por que é que Deus faz alguns personagens bíblicos lembrarem da sua descendência e daquilo que ele havia falado anteriormente? Deus faz isso com a gente. Sabe para quê? Para a gente perceber que se ele foi conosco em momentos difíceis, ele também será conosco em um momento novo que a gente não sabe o que vai acontecer. Amém, queridos? Deus está conosco e ponto final. E não está apenas como um visitante na nossa casa. Ele habita na gente. A consciência, amados, de que Deus mora na nossa vida, sabe? Ele decidiu estar conosco todos os dias até o final dos séculos. Amém, gente? Então veja aqui. Parece que ele está construindo aqui e está lembrando para Isaac que ele foi com o seu pai, que ele fez grandes coisas. É o que a gente chama de bênção das gerações, né? Bênçãos geracionais. Faz a gente lembrar. Eu acho que isso é legal, porque a gente começa a pensar assim, poxa, quantas coisas Deus fez? Deus fez com pessoas perto de mim, Deus fez com pessoas que eu acredito mesmo que é uma pura verdade dentro da palavra de Deus, então ele vai continuar fazendo comigo. Agora, ele precisou tomar uma decisão. Você imagina só, quais foram os conselhos que possivelmente ele teve? Olha, não fica aí não. Não vai para esse vale não. Esse não é um lugar adequado, né? Não é um lugar onde as coisas vão bem. Vá para o Egito, porque lá sim você terá a oportunidade de ter uma vida diferente. Gente, chega um momento da vida da gente que a gente vai precisar tomar decisões. Por mais que contrariem alguns sentimentos nossos, por mais que sejam desafiadores para nós, a vida ela é feita de decisões. Então, muitas vezes, quando nós não decidimos, nós atrasamos um projeto de Deus, porque a gente fica pensando que alguma coisa virá e transformará a nossa capacidade de entender o que Deus está fazendo. Então ele teve que decidir, já havia uma certeza no coração dele, de que Deus havia direcionado ele para ficar, contrariando conselhos, contrariando talvez seus sentimentos, mas ele decidiu ficar. Muito bem, e aí o texto diz o seguinte, irmãos, que Deus começou a abençoar a vida dele de forma muito especial. Agora, todas as vezes que Deus está na eminência de começar algo grande na sua vida, toda vez que Deus quer desatar um projeto na sua vida, usar você, colocar você em outros níveis, Ele traz você a um tratamento. Nada do que Deus vai realizar fora da tua vida, Ele não realizará antes dentro de você. Talvez seja o maior desafio da gente compreender o projeto de Deus, que a gente fica pensando, Deus, minha vida será muito melhor quando isso acontecer. Aí a gente começa a nominar aquilo que a gente compreende ser importante. Claro, não tem nenhum problema, mas Deus começa a suscitar algumas coisas, Deus começa a trazer à tona algumas coisas, para a gente compreender que eu preciso estar bem ajustado dentro de mim, a fim de que o projeto que Ele tem, a fim de que minhas conquistas não tirem o lugar de Deus da minha vida. Amém, gente? A prioridade de Deus é que Ele esteja sendo o centro da sua vida. A tua relação com Ele importa mais do que qualquer coisa. Deus quer colocar-nos, amados, em lugares especiais. Eu creio nisso, amados. Eu creio que Deus tem prazer em abençoar. Assim como nós, pais, temos prazer em dar boas dádivas aos nossos filhos, Deus tem muito mais quando nós pedimos a Ele. Não é assim? Tem um texto que fala isso, né? Deus não vai dar escorpião a um filho que lhe pede pão. Amém, amados? Claro que não. Por quê? Porque Deus é bom. Então, Deus tem prazer em fazer isso. Mas antes de Deus realizar seu projeto, Ele quer
colocar no teu coração as coisas bem ajustadas. Aí veja só, gente, o que ele começa a trazer à tona a partir do versículo 8. No versículo 6, eu acho que tem aí a direção. Ele decidiu. Assim habitou Isaque em Gerar. O versículo termina aí. Mas ele começa, no versículo 7, a trazer uma situação à tona. Ele diz assim: perguntou-lhe os homens do lugar acerca da mulher. Disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher. Para que dizia ele, não me mantém os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Versículo 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando Rebeca, sua mulher. Veja que esse é um drama que não se revela apenas em Isaque. Abraão também teve esse problema. Existem coisas que nós estamos trazendo de gerações passadas. Irmãos, não confunda isso com maldição hereditária. Maldição hereditária, ela é quebrada pela consciência de reino de Deus. Entende? Quando eu estou em Cristo, essas minhas questões são quebradas. Agora, a consciência da quebra de maldições, nem sempre ela é vivencial. Deixa eu tentar explicar isso. Nem sempre você consegue viver aquilo que já é seu. Tomar posse, colocar isso na prática da sua vida. Por quê? Porque isso vai requerer de mim posicionamentos. Eu terei que entender que tudo aquilo que estava como um legado maligno na minha história, em Cristo foi rompido. Então, todas as vezes que o inimigo se levantar, trazendo-nos a memória de algo negativo, trazendo, amados, até sentimentos, hábitos, situações, sintomas, etc., a nossa vida, eu precisarei colocar-me como um filho de Deus e rechaçar essa ideia, repreender isso no nome de Jesus. Posicionamentos espirituais. Há uma coisa importante: nada fica oculto. Ele pensou que ao chegar em Gerar, ter a autorização de Abimeleque de reconstruir e talvez desentulhar, porque a história nós vamos perceber aqui, porque a ideia era desentulhar os poços que haviam sido entulhados, poços que eram fonte de vida. Há de se compreender que a cultura na época, a forma de sobrevivência da época era agropastoril, significa arar a terra e cuidar dos animais. Então, sem água é impossível. Então, isso mexeu com a estrutura governamental, isso mexeu com a sobrevivência, isso mexeu com projetos de vida, toda uma estrutura foi abalada. Por quê? Eu não posso fazer planos, eu não vou sobreviver, sabe? Eu não vou fazer planos financeiros, eu não vou fazer planos de viagens, de férias, não, gente. A questão aqui não é mais projeto, a questão aqui é sobreviver. Você entende? Deus havia prometido que faria algo especial. Deus reconstruiria algo tremendo. Mas antes de fazer isso, algumas questões precisavam ser tratadas. E talvez, amados, a sua oração esteja sendo muito clara diante de Deus. Deus, eu estou precisando tanto de que o Senhor haja em áreas tão específicas. Eu estou precisando de que o Senhor salve, eu estou precisando de que o Senhor me dê um ânimo novo, eu estou precisando de portas abertas. São coisas que fazem parte da nossa vida e também das nossas orações. Amém, amados? Só que Deus está dizendo, eu vou desengavetar algumas coisas aí. Eu vou trazer à tona algumas coisas. Não é porque eu quero ver você sofrer. É porque eu quero tratar você, eu quero curar você, a fim de que quando você chegue ao lugar que eu projetei para você. Havia uma promessa atrelada à vida de Isaque, que estava sendo trazida, amados, à memória através do que ele havia prometido, Deus havia prometido a Abraão. Ei, deixa eu lembrar que Deus nos prometeu em Cristo Jesus nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então eu e você estamos debaixo de uma promessa, amém, amados?
Então, se olharmos para Isaac e Abraão, também podemos tipificar isso com a nossa vida, eu e você. Nós somos aqueles pelos quais Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho para nos amar, para nos abençoar, para nos salvar. E salvação, no contexto bíblico, do Novo Testamento, é sempre um contexto, irmãos, de abençoar na integralidade. Deus não quer abençoar você em uma área. Deus não é um Deus de departamentos. Deus é um Deus de pessoas. Então, aquilo que incomoda você, Deus quer tratar. Amém, amados? Agora, é importante a gente deixar Deus trazer a memória. É importante deixar Deus trazer a luz para cuidar da gente. Havia um problema familiar. Havia algo que não podia mais se repetir. Deus queria tratar. Talvez haja um sentimento em você que você tem tentado deixar de lado. Pode ser que haja uma lembrança, haja algo mal resolvido na sua história e que você está deixando para lá, porque afinal de contas, agora você é uma nova criatura. Eu lembro que algum tempo atrás, aconselhando uma pessoa que teve um envolvimento rapidinho, com alguém na noite, quando ainda não era evangélico, e fruto daquele encontro foi um filho. Anos depois ele se converteu, casou, formou uma família extremamente atuante na igreja. Aí um dia ele estava me contando que tem um filho. Eu tenho um filho. Fruto do meu pecado, pastor. Isso aí é fruto do meu pecado. Fruto da minha falta de conhecimento. Mas está lá, ele está lá. Eu falei, peraí, cara. Tem boi na linha. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada aí. Você agora, você vai ter que lidar com isso. Entende, amados? Então, existem coisas que nós vivemos e que está lá, está na nossa história. Você escolheu errado, você semeou errado. Bom, pastor, isso é peso para você? Não é peso para você, mas existem consequências interiores e consequências relacionais. Existem pessoas que estão perto de você e que sofreram muito, estão sofrendo, e talvez você não saiba por que alguns sentimentos estão sendo gerados, situações mal resolvidas. Gente, não engavete, não jogue para debaixo do tapete. Nada fica oculto, nada fica escondido. Um belo dia, Isaac estava lá acariciando sua mulher, sua linda mulher. Aquela tarde de amor, noite de amor, não sei. É uma narrativa de amor aqui, né? E então Abimeleque avista aquela situação. Assim como havia acontecido com Abraão. Veja, gente, Deus quer cuidar. Mas se você esconder teus sentimentos, se você deixar para lá aquilo que você vivenciou, sabe, irmãos, é claro que isso não vai aprisionar você, não, mas você precisa tratar, você precisa jogar à luz, você precisa trabalhar com a liberdade de dizer a verdade, sabe? Por mais que essa verdade doe, por mais que essa verdade seja um processo longo de cura na sua vida, mas Deus só age na verdade, amados. Não pense que Deus se deixa manobrar por instintos humanos, sabe? A gente querendo manobrar a ação de Deus. Deus é um Deus que cura, independente da situação. Se nós nos abrimos ao tratamento de Deus, pode ser doloroso, pode ser extenso, pode ser conflituoso, mas se Deus está aí contigo, se a sua decisão é honrar a Deus acima de todas as coisas, Deus vai cuidar e Deus só liberará para você um nível especial, sabe, uma conquista maior, se você for tratado. Algumas pessoas querem dar passos largos para conquistas, mas você precisa refrear e tratar. Enquanto Isaac não tratou essa questão de uma forma diferente, ele foi descoberto, mas enquanto isso não foi trazido à tona, Deus não curou. E talvez seja essa uma resposta que muitos de vocês precisem ouvir essa noite. Pastor, estou orando tanto. Ah, pastor, eu oro já há uma década que eu estou orando sobre essa questão. Eu pedi todas as orações das pessoas mais consagradas que o Senhor possa imaginar. Eu já fui a todos os lugares. Glória a Deus por isso. E nada acontece, pastor.
o que eu preciso fazer? Talvez seja uma oportunidade de você rever alguns sentimentos que estão travando você. Irmãos, às vezes a situação já foi até perdoada e liberada, mas você não se perdoou, porque na verdade o que você tentou a vida toda é deixar de lado, esquecer, enquanto Deus quer que você seja sarado, e as tuas lutas e as marcas, as dores da sua vida serão apenas lembranças de um tempo. Sabe, difícil é verdade, mas um tempo em que Deus agiu, em que Deus interviu nessa situação. Amém, amados? Vamos continuar essa história. Olha só, olha o versículo, gente, 14. Vamos ler a partir do 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, diga, no mesmo ano, recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém, gente? O problema de muitas pessoas não é a ausência de trabalho, de esforço. Entenda o que eu vou dizer agora no melhor sentido dessa palavra. A questão não é vagabundagem, no sentido de ausência de esforço e de trabalho. Amém, amados? Pastor não xingou a gente. Não é ausência de esforço, de trabalho. Muitas pessoas acordam cedo. Muitas pessoas são empenhadas no que fazem, se orgulham por isso, graças a Deus por isso, são trabalhadoras demais. Acordam cedo, sabe, dormem tarde, são aplicadas, mas no final, amados, o resultado às vezes é tão pequeno. O resultado é tão aquém do que aquilo que ela esperava. E claro que eu não estou falando apenas no aspecto financeiro, eu estou falando na vida, irmãos. Tem muitos caminhos aí para a gente compreender, né? Tá distante daquilo que Deus chamou para você fazer, talvez seja aí algo limitador e que não te traga uma satisfação maior, talvez. Mas a grande questão, irmãos, desse texto é que o lugar que Deus quer estar é no centro da vontade, ou melhor dizendo, deixa eu refazer, o lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Ok? Por quê? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu coloco Deus no lugarzinho certinho. Toda honra, toda glória, todo louvor em tudo o que eu fizer, em tudo o que eu conquistar, sabe? Vai servir para a glorificação do nome dEle. Ou seja, minhas conquistas não vão atrapalhar a glória de Deus de se manifestar na minha vida. Não vão atrapalhar, serão instrumentos, sabe, para glorificar o nome do Senhor. É claro que no meio dessa história, Deus vai nos dando mimos, né? Deus vai dando oportunidades a gente curtir algumas coisas. Mas no final das contas, a maior finalidade de um filho de Deus é glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que conquistamos. Você diz amém a isso, amado? Então, quando ele resolveu, por uma situação que foi descoberto, abriu o coração, Deus começou a abençoar. Então a semente, amados, foi sendo colocada na terra, agora começou a frutificar. Deus começou a abençoar a vida de Isaque de uma forma tremenda. Ou seja, aquilo que ele havia prometido a Abraão agora estava se cumprindo na vida de Isaque. Irmãos, quando nós obedecemos a voz de Deus, por mais difícil que seja, por mais que tenha contraindicações, ficar em Gerar não era um lugar adequado, mas quando eu obedeço, Deus nos honra, gente. Lugar, amados, inusitado, lugar inapropriado, mas Deus começou a honrar esse homem de forma tremenda. Glória a Deus. Agora, veja só, gente, um detalhe no versículo 14. Possuía ovelhas e bois, e muita gente o servia, de modo que os filisteus o invejavam. Dois princípios aqui. Primeiro, gente, que ele possuía bens, mas não era possuído pelos bens. Esse é um princípio. Interessante, parece que a gente passa de largo. Hoje à tarde eu falei, gente, que coisa interessante. Ele possuía bens,
mas não se deixou ser possuído pelos bens. Eu acho que isso é tão precioso. Amadurece os filhos de Deus. Você já conheceu pessoas que quando duras eram extremamente espirituais, gente? Se tiver aqui, não aponta. Eu já conheci alguém que era... Gente, pense num evangelista intrépido. Não é o nosso evangelista Baroni. Não é. Mas pensa num cara, e na época que nós éramos jovens, nós tínhamos permissão, me parece que não há mais permissão de pregar nos trens, mas quando nós éramos jovens, nós pregávamos nos trens de megafone. Quem sabe o que é megafone, levanta o dedo. A velharia, os irmãos mais maduros se manifestaram. Irmãos, veja só, eu até fui fazer a brincadeira, acabei me perdendo aqui. Só, gente, que... Vamos voltar aqui, daqui a pouco eu pego o raciocínio novamente. A ideia de não ser possuído pelo que eu conquisto. Sabe, não me deixar conduzir por aquilo que Deus mesmo tem prazer em nos dar. Deus tem alegria de levar você ao lugar de bênção, não há nenhum problema nisso. O problema é que quando nós invertemos a coisa, ponto, voltou aqui, gente. Ele, quando era evangelista, voltou. Quando ele era um evangelista pregando nos trens, um cara intrépido toda a vida, um cara cheio de autoridade, um indivíduo cheio de Deus, inspirador, bom estar perto dele. Aí então, um dos nossos pastores lá, resolveram colocar ele num cargo diferente. Resolveu colocar ele numa posição. Gente, o indivíduo mudou. Aquele camarada inspirador, aquela pessoa cheia de Deus, aquele homem que buscava Deus, agora se deixou possuir pelo cargo. E, gente, quantas pessoas que víamos tão envolvidas em Deus, víamos tão mergulhadas nas coisas de Deus, e de repente aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Claro, eles buscaram a Deus, se envolveram, estavam no centro da vontade de Deus, disseram sim, decidiram dizer sim a Deus, amém, glória a Deus. Então Deus os abençoou tremendamente. E quando a bênção chegou, já não eram mais as mesmas pessoas. Deixaram com que as conquistas mudassem. Irmãos, veja bem, Deus não quer que nada nesse mundo nos possua, a não ser o Espírito dEle. Eu e você precisamos entender que tudo isso, irmãos, que temos e que vamos conquistar, e eu creio que Deus quer nos habilitar, nos preparar, sabe, para estarmos em lugares específicos nessa nação. Deus quer nos levantar para estarmos em lugares proféticos, porque afinal de contas, eu e você somos a voz de Deus para essa geração. Nós somos os olhos de Deus, nós somos os ouvidos de Deus, nós somos as pernas de Deus. Deus se move a partir da igreja. O maior sinal, amados, dos últimos dias é a igreja de Jesus. A igreja é o grande sinal, a igreja é o grande relógio de todas as ações proféticas que Ele há de manifestar nos últimos dias. Então, queridos, é muito importante que reavaliemos as nossas conquistas e quais são as prioridades que temos dado. Deus quer continuar abençoando. Deus quer continuar levando você em lugares, amados, preciosos, lugares estratégicos. Mas Ele quer estar no lugar de prioridade. A honra e a glória é dEle e Ele não divide absolutamente com ninguém. Você pode dizer amém a isso, irmãos? Veja que quando a conquista é fruto do meu braço, quando é fruto da minha realização, eu fico com medo absurdo de perder. Eu coloco vigias para todos os lugares, porque eu tenho medo de perder. Irmãos, agora quando eu entendo que é Deus que está fazendo, eu não tenho medo de perder absolutamente nada. Por quê, irmãos? Que as bênçãos de Deus, elas não trazem dor, irmãos. Não é? Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz isso, irmãos. As bênçãos enriquecem e não trazem dor. As bênçãos de Deus, é Ele quem está fazendo. Você acha que alguém pode resistir? Você acha que alguém pode impedir o agir de Deus, amados?
ninguém pode impedir. Então, a minha grande tarefa como filho de Deus é apenas me posicionar. Eu creio, Senhor, e eu me posiciono, e eu quero estar sensível à Tua voz, para ouvir a Tua voz, Senhor, e ao ouvir a Tua voz, eu me posiciono. É simplesmente esse exercício de posicionamento, porque é o Senhor é quem faz, Deus, é o Senhor é quem vai trazer o fruto da terra. Irmãos, se Deus não trouxer, amados, a fertilidade à terra, em vão vai ser o seu trabalho. Existem pessoas trabalhando e não alcançam o fruto, porque a bênção de Deus não está sobre a vida deles. Então eu quero te dizer, se preocupe com a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se preocupe com a qualidade de vida, sabe, espiritual que você está gerando, o tempo de intimidade, o tempo de relacionamento profundo com Deus, o quanto você realmente tem dependido de Deus, ou o quanto a tua relação tem mais se parecido com uma relação de consumo, e desse altar nós temos recebido muitas instruções a respeito disso. Essa relação, quando é uma relação de consumo, ela tira de nós intimidade. E o que Deus quis sempre gerar na vida do seu povo é intimidade. Deus quer ser o seu Deus, o seu Pai, sabe? Aquele que dialoga com você, aquele que fala e você escuta. Entende, amados? Aquele que você diz a Ele e Ele lhe responde, relacionamento com Ele. Glória a Deus. Mas o texto continua, irmãos. Olha o versículo 17. Olha que princípio interessante na vida de Isaque. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Diga comigo, e ali ele se estabeleceu. Outro princípio importante, você precisa criar raízes. Ao decidir, você precisa criar raízes. Existem pessoas que as raízes elas são superficiais demais. Existem pessoas que qualquer vendaval, qualquer crise, atira de um posicionamento. Enquanto Isaque não se estabeleceu, enquanto ele não decidiu, vai ser aqui. Aqui que eu vou criar meus filhos, aqui que eu vou ver as promessas de Deus se cumprirem, aqui que Deus vai realizar aquilo que Ele disse que realizaria através da vida de Abraão, meu pai, aqui que nós vamos vencer as crises. Você já decidiu em que lugar você está? E eu não estou falando apenas de um lugar geográfico, eu estou falando de um posicionamento espiritual. Decidir quem somos em tempo de crise faz toda a diferença, amado. Decidir quem somos e se vamos viver pelo que estamos sentindo, se vamos viver pelo que estamos vendo, ou se vamos viver pela fé, pelo que Ele disse, baseado naquilo que eu creio, mesmo que contrariem, amados, aquilo que eu estou vendo. Fé é esse movimento de estar no lugar, amados, sabe, que aparentemente não é o lugar que eu devo estar. Você decidiu se estabelecer? E talvez alguns que estejam aqui, pastor, eu ainda estou indeciso. Irmãos, alguém que está iniciando a fé, está no processo, sabe, desse encontro com Deus, de amadurecer. Ok, caminhe, Deus vai fazer. Só o fato de você estar aqui, exposto a essa verdade, exposto a esse ambiente, Deus vai fazer. Mas eu me refiro a pessoas também que já estão expostas há décadas a esse ambiente. Irmãos, é preciso uma decisão. Se não, amados, eu espero que não. Nós estávamos conversando um dia desses, o nível de envelhecimento de alguns cristãos. E, amados, a gente percebe que pessoas, algumas estão envelhecendo rancorosas, sabe, decepcionadas, frustradas com a igreja. Eu estava dizendo aos amigos que eu conheci um diácono. Pensa num diácono desatado, gente. Pensa no cara que fazia tudo disponível. Ele morreu com 95 anos. Se desviou aos 85. Irmãos, aos 85 eu ia mesmo, irmão. Não leva a mão não desviava nunca mais. Não, que vou desviar o quê? A vida toda? Desde os 10 anos servindo a Deus, diácono atuante. Mas, irmãos, um indivíduo ferido, magoado, envelheceu mal com a estrutura, com a religiosidade,
Sabe, queridos, com os embates da vida, com as incertezas, com as dúvidas que precisaremos conviver com elas, mas elas não vão nos impedir de continuar a nossa jornada, amados. Essa é a grande diferença dos meninos e dos maduros. Os meninos, amados, têm dúvidas, assim como os maduros também têm dúvidas, mas os maduros, eles não se permitem parar, mesmo com dúvidas. Você não sabe de tudo, você não tem resposta para tudo, mas eu preciso entender, amados, aonde eu firmei, aonde eu me fundamentei, onde é a minha raiz, sabe? Eu acredito, amados, profundamente, que Deus está levantando homens e mulheres determinados. E eu penso que os últimos dias da igreja, está muito forte isso ainda, gente. Eu falei que eu não ia falar, mas vou dar um lampejozinho lá rapidinho. Eu acredito que os últimos dias da igreja, irmãos, nós precisaremos nos posicionar mesmo, o fundamento do que cremos, sabe? Para que os dias difíceis, os dias de crise, de manifestações, daqueles símbolos lá que a gente trabalhou aqui, quem estava aqui, crises, amados, que parecem estar cada vez mais próximo da nossa realidade, crise política, crise financeira, e isso, amados, desde que o mundo é mundo, a gente tem visto, mas a Bíblia está prevendo que nos últimos dias, esse negócio vai se avolumar, né? Isso vai vir de forma mais intensa, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos guardados em todas essas coisas, porque assim como os adoradores, amados, desse sistema corrompido, serão levados e marcados por essa corrupção. Nós, enquanto filhos de Deus, fomos marcados pela presença de Jesus, pelo seu Espírito. A Bíblia diz que nós recebemos em Cristo o penhor, amados, o selo de propriedade. Nós somos dele. Agora, não pode ser só uma retórica, queridos. Em tempos de crise, você precisa continuar, amados, a declarar que você decidiu. Eu me estabeleci aqui. Eu me estabeleci em Gerar. Foi o lugar que Deus disse para eu estar, mesmo que as coisas não estejam fluindo momentaneamente do jeito que eu projetei, mas Deus disse para eu estar, então eu creio que Ele vai me conduzir. Amados, você já pegou uma pessoa que depois de uma crise enorme na vida, depois de um tempo muito difícil, seja de enfermidade, de escassez em alguma área, o testemunho dessa pessoa que se manteve fundamentada na fé, é algo tão precioso de se ouvir. Na maioria das vezes, das pessoas que venceram, o relato delas é: olha, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou alguém que experimentei as boas mãos de Deus sobre a minha vida. Eu experimentei o cuidado de Deus. Eu tive uma experiência tão profunda que eu nunca tive antes. Gente, parece que o deserto foi didático na vida de Israel. Parece que o deserto foi algo que ensinou. É claro que nenhum de nós queremos passar pelo deserto, mas dizer que não vamos passar, quantas vezes algumas coisas acontecem, irmãos, que nós não gostaríamos que acontecesse, mas elas aconteceram. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso decidir. Eu me estabeleci, eu me fundamentei em fé, sabe? Esse é o meu fundamento. Eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou viver as promessas de Deus, porque Deus assim o disse. Amém, gente? Vamos continuar aqui essa leitura, tem tantas coisas especiais aqui. Tornou Isaac a abrir poços, versículo 18 que eu estou lendo. Depois de ter se estabelecido, tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam contra ele. Irmãos, todas as vezes que Isaque e os seus servos abriam os poços, entulhados pelos inimigos, Deus honrava e a água brotava, a água voltava a nascer. E com a água, a vida.
Mas, irmãos, há um princípio aqui que eu quero chamar a atenção. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que você se levantar fazendo algo que Deus ordenou você para fazer, é muito provável que algumas situações se levantem para desanimar você. Algumas lutas interiores, algumas lembranças do passado, armas que são dardos que inflamam o coração de pessoas. Pessoas que já conquistaram, mas que de repente estão com o coração novamente inflamados, amargurados, lembranças de derrotas passadas, lembranças de testemunhos familiares mal resolvidos, sabe? Então, amados, um pensamento negativo, um sentimento de paralisia, um sentimento começa a invadir a sua vida e então não deixa você ir à frente e se projetar. Todas as vezes que você desentulhar um projeto, todas as vezes que você relançar na tua lista lá de ações prioritárias na sua vida, um projeto, um curso, alguma coisa que você disse há muito tempo que faria, mas sempre ficou engavetado lá, saiba de uma coisa, você precisará conviver com oposições. E eu não estou falando apenas opositores que se revelam em pessoas, pode ser também palavras negativas, palavras de desestímulo para a sua vida, mas às vezes também você mesmo, se deixando, amados, levar por pensamentos de coisas que aconteceram no passado e que não deram certo. Irmãos, percebam que nós estamos vivendo numa nova aliança. É uma nova maneira de ver as coisas. Agora não somos mais nós os senhores, sabe, da nossa vida. Nós não somos mais aqueles que decidimos tudo na nossa vida. Nós apenas, amados, decidimos servir a Deus e Ele vai nos orientando. É muito importante entender isso. Então, os opositores de Isaac voltaram a entulhar os poços dele. Assim farão na sua história, assim farão na sua vida. Mas, irmãos, existe um poço, mesmo que esteja entulhado na sua vida, Deus está ordenando, vai lá e desentulha, porque eu serei com você. Eu lembro, gente, que eu passei parte da minha infância em Minas, numa cidade chamada Cataguases. A minha avó morava na beira de um riozinho chamado Rio Pomba. E eu lembro que quando nós chegávamos lá, ela dizia assim para mim, Ney, vai pegar água para a vovó lá na mina. Quem lembra dessa expressão aqui? Eu acho que é muito mineira, né? Lá o irmão lembra. Mina é uma fonte de água, sabe? Aí nós íamos lá, gente, e era um lugar assim meio complicado de ir, tinha uma descida meio íngreme, a gente tinha que ir afastando as coisas, assim, de lugar, e lá onde era a mina mesmo, a fonte de água, não tinha, na época, água encanada que levava as casinhas lá na beira do rio, então nós tínhamos que ir pegar, sabe, as garrafas para colocar lá nos depósitos que ela arranjava lá para colocar. Irmãos, chegávamos lá, uma água pura, cristalina. Nós passamos por algumas dificuldades até chegar lá, mas quando chegávamos lá, nós víamos aquela água cristalina, potável. E, amados, trazíamos para a casa de vovó Maria, sabe? E abastecíamos lá os vasilhames dela lá. É exatamente isso que Deus está propondo para a gente, irmãos. Há uma mina para você, há um lugarzinho que Deus está convidando você para pegar água. E às vezes, ao chegar lá, vão ter matos que você vai ter que deixar do ladinho, sabe? Não é tão fácil, é uma decisão de você ir lá, é uma atitude de você chegar e desentulhar os poços. Mas o final dessa história é precioso. Deus sempre estará com você, porque Ele prometeu estar. Irmãos, como nós temos uma ideia, sabe? E que pode ser que isso, para algumas pessoas, seja uma realidade muito viva. Deus abrir os céus, pegar você, abduzir você, levar você para um lugar, sabe, da bênção dEle. Mas Deus é um Deus que trabalha nos processos. Irmãos, o bem que Ele tinha que fazer de mais precioso, Ele já fez. A ideia de estarmos o tempo todo, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus abre uma porta para mim, Deus faz,
Quando na verdade Deus está dizendo, eu já fiz isso. O bispo pregou aqui alguns meses atrás, talvez tenha até mais de ano isso. Ele disse duas coisas importantes que eu gravei, eu acho que você precisa ser lembrado disso. As nossas orações, 50% delas, Deus já disse, eu já fiz por você. Outros 50% dessas orações que fazemos, Deus está dizendo, essa é a parte que você precisa fazer. Você está entendendo? O que eu estou construindo com vocês, irmãos, é que o tempo todo Deus está nos desafiando a um posicionamento. E olha que o olhar que estamos hoje focando é o olhar da antiga aliança. E se pensarmos na nova aliança, o bem mais precioso, amados, que legalizou a nossa situação, que justificou você, a tentativa de Satanás é de tirar o seu valor, de desvalorizar você, porque um indivíduo que se sente desvalorizado, ele não tem impulso para fazer, entende? Ele não tem atitudes, porque ele acha que não dá. A história da minha família é uma história muito negativa. Eu não consigo fazer, eu não vim de um berço cristão, eu não tenho esses valores, pastor, que você tem. Sabe, gente, aquela ideia de que o jardim do outro é sempre melhor do que o nosso próprio jardim. Mas Deus está dizendo o tempo todo, irmãos, chegou o momento da igreja se levantar e criar uma estrutura para resistir à oposição. Nós, amados, precisamos criar, amados, ter uma decisão. Quando isso chegar, o que fazer? Nós fomos ministrados hoje, semana passada, hoje. Quando alguma crise chegar, que decisão eu já tomei no meu coração? O que já está consolidado dentro de mim? Eu não vou reagir a uma situação que chega a mim, não, eu já decidi, já está arrumadinho dentro de mim, já está consolidado dentro de mim. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Eu não vou esperar alguma coisa acontecer para dizer, Deus me abençoa. Deus está dizendo, eu já te abençoei. O que você está esperando? Sabe, é como uma criança que o tempo todo está esperando reafirmações do papai ou da mamãe. Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Você não me ama. Quando a gente deixa de dar alguma coisa para um dos filhos da gente, e quando eles são pequenininhos, algumas vezes a reação que eles têm é, não, você não me ama. Ah, você prefere o meu irmão do que a mim. Irmãos, são atitudes infantis. Deus está amadurecendo você. Você que vem aqui a esta igreja, você que está sendo exposto à palavra, você que é morada do Espírito Santo, Deus quer levar você a uma maturidade espiritual. Você não precisa ser um pedinte espiritual. Sabe, irmãos, você tem que entrar na academia, irmãos, espiritual, para dizer o tempo todo, aonde o Senhor está me conduzindo. Porque senão, irmãos, a nossa oração vai ser uma oração de menino. Uma oração que está esperando um afago de Deus. E Deus está dizendo, eu já te dei, já é seu. Então o meu exercício de jejum, o meu exercício de devoção, o meu exercício de oração, amados, é na tentativa de estar cada vez mais claro para mim, onde Deus quer me conduzir, onde Deus quer me levar. Entende, amados? Qual o propósito da minha vida? O que é que eu vou ser significativo na minha geração? Porque Deus já te abençoou. Mas pastor, estou precisando de muita bênção. Muita bênção, muita bênção. Irmãos, já é suas bênçãos. Já é suas bênçãos. A determinação de Isaac foi tão profunda, tão profunda. Muitas pessoas, por muito menos, desistem, mas ele não desistiu. Primeiro poço, os pastores de Gerar disseram, essa água não é só sua, é minha também. Irmãos, ele foi expulso dali com seus servos. Tem muitas pessoas que depois de uma frustração, depois de um embate, depois de uma decepção, desistiram. Isaac nos traz um exemplo tão profundo, gente. Depois de dias difíceis, depois de dias não compreendidos, depois de alguma coisa que você planejou e não deu certo, muitos desistem, mas o que Deus está dizendo a você é uma bela oportunidade de você abrir um novo poço.
um relacionamento que foi rompido, uma amizade que foi desconstruída, uma vida na igreja e na relação dos ministérios da igreja paralisou você, você se sentiu traído ou traída. Irmãos, alguns paralisam e não abrem mais poços, outros continuam a sua jornada e vão desentulhar seus poços. Eu quero desafiar você a não ser daqueles que desistem. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam ao propósito de Deus. Deus está chamando a sua igreja nesses dias a desentulhar poços, Aonde Deus te colocar, é no vale, Deus vai, amados, fazer do vale um lugar desértico, um lugar inapropriado. Deus vai trazer água potável exatamente aí. Alguns princípios, amados: acreditar, obedecer, decidir, se estabelecer, não desistir de desentulhar os poços, ir à frente. Aí então Deus vai honrar você. Depois de, amados, de tentativas e tentativas, chegou um dia que ele desentulhou um dos poços, e o nome daquele poço foi Reobote. Amados, o poço da amplitude, o poço da conquista, o poço do reconhecimento. Abimeleque, que era um opositor, os pastores de Abimeleque, que se opunham ao que Deus estava fazendo na vida de Isaac, eles tiveram que se colocar diante de Isaac e dizer: Deus é com vocês. Deus é com você, Isaac. Eu reconheço a bênção de Deus sobre a sua vida. Esse não deve ser o nosso sentimento, mas deve ser a nossa certeza. Eu não devo buscar a bênção de Deus para dizer às outras pessoas: viu? Agora eu estou no altar e você na plateia. Eu brinco com a Márcia de vez em quando ela não quer fazer alguma coisa para mim, eu disse: haverá um dia que eu estarei no altar e você na plateia. Mas só para brincar com ela. Irmãos, isso é só no nível da brincadeira. Mas, irmãos, decidir mesmo, acreditar profundamente em Deus, acreditar profundamente que Ele tem a nossa vida aos seus cuidados. Esses princípios aqui que foram tão importantes na vida dele, na vida de Isaac e na vida das gerações posteriores, porque alguém decidiu não desistir. Você não é uma pessoa que deve desistir. Deixa eu te dar alguns motivos porque você não deve desistir. Porque você é um filho de Deus. E sobre a vida dos filhos de Deus existem promessas incontáveis. Algumas você já descobriu, outras você vai descobrir na medida em que você for caminhando para Ele. Irmãos, Deus está nos levantando, e sobretudo como homens de fé, homens que decidem, amados, serem íntegros na sua relação com Deus. Homens que o discurso, amados, está alinhado com a sua vida. Sabe, queridos? Homens que permitem o Espírito Santo ajustar áreas da sua vida que precisam de ajustes. É claro, irmãos, aqui na nossa igreja, e a gente já falou isso aqui algumas vezes somos acusados, podemos dizer assim, de negligenciar algumas áreas. Mas no fundo, irmãos, o que nós fazemos o tempo todo é reconhecer a nossa incapacidade de ajustar a vida das pessoas. As pessoas só serão ajustadas na medida que elas se entregarem ao Espírito Santo, ao permitirem que o Espírito Santo ajuste áreas da vida de cada um de nós. Então a função profética, amados, da igreja e dos que ministram a palavra de Deus é incentivar você a ter um contato, a ter uma relação cada vez mais íntima com o Espírito Santo. Ao ter intimidade com o Espírito Santo, Ele fala com você, Ele leva você a lugares, amados, sabe, de ajustes. É possível que algumas histórias, essa noite, precisam ser ajustadas. O que eu vou fazer com isso? Vai ser mais uma noite que eu percebi que eu preciso fazer alguma coisa e não vou fazer absolutamente nada. Essa história pode mudar. Você pode sair daqui e dizer: eu vou tomar uma atitude. Eu não vou mais replicar isso que já tem se tornado uma história na vida dos meus familiares. Meus filhos estão replicando isso, e quem sabe meus netos também vão replicar isso. Basta. Amém, queridos?
Vamos nos colocar de pé. Aleluia. É uma história linda essa. É uma história linda, amados. Versículo 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um novo poço. Há uma coisa muito importante, é que toda conquista, ela deve ter um altar. E querendo você ou não, terá um altar. Um altar do seu esforço ou um altar que glorifica a Deus. É uma decisão. Você precisa decidir, ao sair daqui, que altar eu vou edificar na minha conquista? Que altar eu vou edificar na minha família? Amém, amado? Deus está nos desafiando. A palavra de Isaac é uma palavra que é tão forte para esses dias, de pessoas que estão vivendo dramas tão parecidos, mas que podem, com a ajuda de Deus, mudar essa situação. Ele está disposto a fazer isso. E você? E você? Não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada. É apenas uma resposta que você precisa dar a você mesmo. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Comece a pensar, amados, em algumas áreas que você precisa realmente desentulhar da sua vida. Alguns sentimentos que estão aí em você. Algumas lembranças que entulharam você, estão impedindo você de ir ao lugar que Deus tem na sua vida. É hora de você desentulhar isso e deixar, amados, a mina jorrar água viva. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo.